Deputado Carlos Antônio, do Partido Solidariedade. Esse é o nome do entrevistado de hoje do programa Ação Parlamentar. E teremos aqui como assunto a Lei da Palmada, aprovada e agora encaminhada, todo esse processo de discussão, né, deputado? É um prazer, mais uma vez, tê-lo aqui. Prazer é todo nosso, Fernando, de poder estar aqui uma vez mais, opinando a respeito das coisas atinentes à criança e ao adolescente. Deputado, o senhor tem viajado Goiás inteiro, conversando com os conselheiros tutelares, e essa Lei da Palmada, hoje rebatizada de Lei Menino Bernardo, ela teve todo um processo de discussão no Congresso Nacional. E como é que o senhor vê isso agora envolvendo ainda mais o Conselho Tutelar? Eu acho o seguinte, o órgão que fiscaliza todos os direitos relacionados à criança e adolescente é exatamente o Conselho Tutelar, por ser um órgão protetivo. Eu tenho comigo que nenhuma lei irá funcionar bem nesse país e que seja atinente à causa da criança e adolescente, se não houver uma participação direta do Conselho Tutelar. E esta será mais uma lei que, se os conselheiros tutelares do Brasil abraçarem, é uma lei que vai pegar. De toda essa discussão que teve em torno da lei, principalmente que se destaca é a questão de punição, a punição para os pais. Como é que o senhor viu isso? Olha, eu sei até que a lei ela se estendeu na discussão por muito mais tempo do que a gente esperava, né? Existiam os a favor, os contra, aqueles que posicionavam em relação a essa questão da palmada, porque no primeiro momento a imprensa tratou como a lei da palmada, né? Poderia ou não poderia mais disciplinar os filhos. Claro que disciplinar filho continua sendo a obrigação do pai. O que ele não vai poder e o que a lei não vai mais permitir nessa alteração que aconteceu ao Estatuto da Criança e Adolescente é agressão física. É a criança ficar com hematomas. Quantas e quantas crianças, ou até mesmo adolescentes, chegaram à escola com hematomas, que foram vistos, né, a olho nu pelos professores, né, até mesmo pelos coleguinhas, e talvez por não ter um amparo ainda legal, não havia uma legislação que previa uma punição direta aos pais, nem denúncias eram feitas, né? Hoje, a lei traz a obrigatoriedade do agente público, seja ele em qualquer esfera, de denunciar ao Conselho Tutelar qualquer agressão que uma criança venha sofrer ou mesmo um adolescente. Deputado, nas suas andanças no interior, nos municípios, verificando de perto a atuação dos conselheiros tutelares, como é que o senhor viu essa aproximação dos conselheiros da família? Eu acho que ainda não há uma capacitação nesse sentido, de que tudo que se resolve em relação à criança e adolescente passa pela família, passa pelos pais, né? Diretamente pelos pais. Pouca gente sabe que o ECA prevê a responsabilidade da disciplina e da criação dos filhos, né? Hoje o que se vê é algo deturpado em relação a isso, mas o Conselho está começando a enxergar isso, está começando a deixar a cadeira, sair a campo para fazer um trabalho mais preventivo, que é o quê? Na visitação à família, na conversa, né? No entendimento de que os pais precisam retomar esse caminho de criar os filhos. A educação parte da família, né, deputado? Não, é o berço de tudo, né? Sem dúvida alguma. Se a criança... Eu tenho comigo, né? E conversando com outros deputados aqui da casa, conversando também com conselheiros tutelares, se a gente quisesse resolver o problema da violência no país, especialmente, porque hoje se acredita muito a violência do país aos adolescentes. Tanto é... que está aí uma discussão da redução da maioridade penal, né? Imputando ao adolescente a culpabilidade pelo aumento da violência no país. Mas se a gente fosse querer resolver isso, e claro que isso não se resolve em curto prazo, tem que ser num prazo bem maior, seria o quê? Os pais assumirem os filhos. Se a gente voltasse àquele tempo antigo, em que os pais criavam os filhos verdadeiramente, né? Não apenas os colocavam no mundo, nós teríamos uma situação melhor, Fernanda. Deputado, vou ler algumas medidas aqui que foram inclusas no projeto, já aprovado. O projeto inclui dispositivos do Estatuto da Criança e Adolescente e que veta o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante na educação das crianças. Inclusive, não só o castigo físico, né? Às vezes o verbal também, né? O psicológico, né? O psicológico. Aquele castigo que você coloca uma criança em pé durante determinado tempo, né? Antigamente se colocava em cima de caroço de milho, né?
colocava a criança de joelho ali durante algum tempo, né? Isso também não é permitido, não é permitido. Tanto é que a lei trata que fica, né, proibido qualquer tipo de tratamento cruel ou degradante. E aí entraria, nesse caso específico que você está citando, a questão degradante. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. De volta com programação parlamentar, que hoje entrevista o deputado Carlos Antônio, ele que é do Partido Solidariedade e presidente da Comissão da Criança e Adolescente aqui da Casa. Deputado, nós já falamos a respeito de todo esse processo com a ajuda aí do Conselho Tutelar, que vai ser muito necessário, ainda mais necessário agora. E como é que o senhor tem visto essa questão de toda... Fernanda, que a lei ela traz a obrigatoriedade da punição passar pelo Conselho Tutelar. Isso. Né? Que o Conselho Tutelar tem que ser comunicado em qualquer situação de suspeita de agressão, né? Ou que seja qualquer tipo de crueldade contra a criança, antes mesmo da autoridade policial. Isso tem que passar pelo Conselho Tutelar. E como é que é acionado? Tem algum dispositivo de acionamento? É buscar mesmo alguma denúncia? É a denúncia direta ao Conselho Tutelar. Pode ser feita por um vizinho, por um parente, por um professor, às vezes por alguém da rede de saúde que atendeu a criança, né? Chegou uma criança com sintomas, né, de espancamento, aquele profissional da saúde, ele tem que obrigatoriamente, né? A lei ela é bem clara em relação a isso, ele não pode ser omisso, também sob pena de punição. Ele tem que comunicar a suspeita, porque até aquele momento é a suspeita de agressão, ao Conselho Tutelar. Aí tem todo o exame na criança para saber se houve mesmo uma agressão. Aí o Conselho Tutelar, ele acaba acionando a rede, né? Em alguns municípios ela funciona de fato, né? Em outros nem tanto, mas existem os órgãos que fazem esse atendimento, que é o CRAS, que é o CREAS, né? Que tem a obrigação de atender esses casos suspeitos. E quando o senhor fala de rede, exatamente todos esses conselhos funcionando, né, dentro do município. Porque, olha, uma criança, vou dar um exemplo, passa pela educação, passa pelo social, passa pela saúde. A rede só funcionaria bem se especialmente esses 3 elos estiverem bem ligados. Deputado, em cada município tem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e mais qual que participa dessa rede? Não, aí tem os órgãos que são, né, apensados à Prefeitura Municipal, que é o caso que é a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, né, o CREAS, o CRAS, né, CREAS e CRAS depende de um X número de habitantes por município para poder estar instalado, mas ele funciona bem porque o CRAS especialmente, porque o CRAS tem assistente social que pode fazer a visita à família, tem a psicóloga que pode fazer o acolhimento da criança, né? A saúde que faz o atendimento lá na ponta quando se a agressão realmente deixar sequelas. Então é uma rede que deve funcionar bem, mas essa rede ela tem que ser acionada pelo Conselho Tutelar. Deputado, o texto define castigo como ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente.
Com relação à punição aos pais ou àqueles que fizerem esse tipo de agressão, quais serão as punições dentro do projeto aprovado? A lei estabelece uma multa a ser aplicada e essa multa ela não é aplicada pelo Conselho Tutelar, deixando bem claro que às vezes o Conselho Tutelar agora vai multar os pais. Não, o Conselho Tutelar ele vai atender a ocorrência em si, vai fazer um relatório e encaminhar ao Ministério Público. A partir daí é que as providências são tomadas. E a lei, ela estabelece uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Eu acho interessante, o ECA já estabelecia a obrigatoriedade dos pais na criação dos filhos, mas agora com essa responsabilidade em relação à criação sem violência. Os que são contrários à aprovação da lei, eles falam, mas agora eu não posso mais bater no meu filho, eu não posso mais disciplinar o meu filho. Não é fato isso. Você continua podendo disciplinar o seu filho. O que você não pode é espancá-lo, né? Ou extravasar qualquer tipo de estresse em cima da criança. Porque infelizmente isso acontece. Existem casos, né, de espancamento de filhos quase à morte. Quase à morte. É uma brutalidade, é uma crueldade desnecessária. Por isso que a lei está vindo para exatamente impor regras. Deputado, de uma forma geral, no projeto, o que o senhor destacaria aí? É um projeto com avanços? Com avanços. Eu acho que hoje nós não cabe mais a violência. Olha, se nós combatemos a violência na sociedade, se nós todos os dias estamos pedindo a redução da violência, como é que nós vamos querê-la dentro do lar? Como é que nós vamos querer que um pai ou uma mãe ou qualquer ente querido faça qualquer tipo de atitude que seja cruel, ou degradante contra a criança? É inaceitável. Hoje o mundo de hoje não aceita mais isso, não permite mais isso. Alguém pode dizer, não, mas eu bati no meu filho, hoje ele é um homem de verdade, tempos idos, outros tempos. Hoje um tempo é muito mais moderno. Deputado, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais a respeito do projeto de lei aprovado, hoje, Lei Menino Bernardo. É verdade, essa lei, aquela mesma que lá atrás, quando se discutia, chamava-se lei da palmada, não pode bater, não posso isso. Então eu quero repetir aos senhores que nos assistem. Não é bem isso. A lei apenas impõe regras que certamente serão, se bem usadas, você irá criar seu filho sem violência. E aí, talvez lá na frente, já adulto, ele não precise cometer nenhum tipo de violência, porque ele não aprendeu isso quando era criança. Deputado, e o senhor, só resgatando um pouco, o senhor, enquanto presidente da Comissão da Criança e Adolescente, pretende fazer algum tipo de explanação e algumas palestras a respeito dessa lei? Nós estamos aguardando apenas a publicação da lei, para que a gente possa fazer uma audiência pública, esclarecê-la aos conselheiros tutelares, para que eles tenham uma condição de aplicação da lei, como a própria lei está exigindo dos conselhos tutelares. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje, deputado. Eu é que agradeço, é sempre bom poder estar aqui, falar da causa da criança e adolescente. É um tema que é apaixonante para mim, é para você que está em casa, é para a Fernanda enquanto repórter, para todos os profissionais, porque é algo que nos indica um futuro melhor. Muitíssimo obrigada e o Programação Parlamentar fica por aqui. Até o próximo programa.